tarde, pessoal. Então, eu sou a professora Natália, sou subcoordenadora da pós-graduação. Esse é o professor Thiago Nunes. Nós vamos fazer uma apresentação rápida sobre o processo seletivo aqui da pós-graduação e como que é a pós-graduação. Depois, os alunos da pós-graduação vão falar sobre cada uma das áreas, quem são os professores, para vocês já irem conhecendo, se vocês têm interesse em fazer pós-graduação aqui. Isso foi uma sugestão do Thiago, que já é membro do processo seletivo já há algum tempo, e ele sempre vê coisas engraçadas, difíceis de serem lidadas no processo seletivo, então a gente resolveu já contar para vocês não caírem nos mesmos, como é que fala? Arapucas, tá? Em armadilhas. A gente está gravando a reunião, tá? A parte de perguntas e respostas a gente não vai gravar. A gente está gravando porque a gente quer colocar no canal do YouTube da Pós, para que pessoas de outros lugares também tenham acesso ao que a gente fala aqui, tá? Então, o Thiago vai começar. Boa tarde, pessoal, todo mundo. Eu sou o Thiago, como a Natália falou. Nesse semestre, eu sou o presidente da comissão de seleção da pós-graduação. Já estou participando dessa comissão de seleção, já é o quarto semestre que vou participar. Não a primeira vez como presidente, mas participei dos outros também. Então, uma coisa que eu queria conversar com vocês também era a questão de estimular, né, os nossos formandos a se matricularem, se inscreverem para participar da pós-graduação. E, além disso, eu falar para vocês como funciona o processo, né? Para que vocês tenham uma ideia melhor de como tudo é feito. E, no final, também abrir perguntas para escutar, né? Vocês que estão pensando, quais são as dúvidas que vocês têm, tá? Vai ter sessões de perguntas no final, mas em qualquer momento que eu estiver falando, quem tiver perguntas, dúvidas, pode me perguntar, tá bom? Só levantar no interrompe e eu respondo. Tem que ficar ativo aqui, para ver se funciona. Deixa eu só tirar aquele negócio do telefone. Não consigo. Não? Tá, então, o processo seletivo, todas as informações que vocês precisam para participar, elas estão disponíveis no site da pós-graduação. Então, o processo seletivo é, no fim das contas, um processo de seleção público, né? Então, tudo tem que ser feito por um edital, com normas bem definidas, que vão ser seguidas pela comissão de seleção. A comissão de seleção nesse semestre seremos eu, o professor Gustavo Nicoladelli e o professor Eduardo Luzioni, tá? Nós não temos poderes absolutos para fazer o que a gente quer na seleção, não é assim que funciona, tá? Todo o mecanismo da seleção funciona de acordo com o edital. O edital regula tudo, como se fosse um concurso público, literalmente, tá? Então, qualquer dúvida, tudo é regido pelo edital. Tem que olhar o procedimento todo lá, porque é o que a gente vai ter como guia para tomar as nossas decisões também ao longo do processo seletivo. O processo de inscrições ele já está aberto, ele vai do dia 9 de novembro até o dia 24 de novembro, até às 5 da tarde do dia 24 de novembro. Tá? Então, até essa data, vocês precisam preencher o formulário e enviar os documentos que são pedidos lá no edital. Tá? Para participar, vocês precisam também ter feito a prova do EUF. Para o mestrado, qualquer EUF em 22 e 23, e para o doutorado, 21, 22 ou 23. Podem ser levados em consideração. Vocês enviam, a maneira como funciona, vocês enviam o comprovante de inscrição do EUF, que a gente consegue acessar a nota de vocês para fazer a pontuação da nota livre. Tá? Formandos e mestrandos que têm colação de grau ou defesa até 10 de abril de 24 podem participar. Para isso, se vocês ainda não tiverem atendido ou graduado, vocês têm que enviar um comprovante de que vocês vão terminar o curso atual de vocês até essa data. Tá? Alguma pergunta, pessoal, aqui? Não? Esse aqui é o cabeçalho digital, tá? Esse que tem que encontrar lá primeiro. Então, isso aqui são algumas dicas / pedidos encarecidos da comissão de seleção. O primeiro deles é que vocês enviem somente os documentos que são pontuados no edital, seu primeiro detalhe. Então, muitas pessoas resolvem enviar qualquer certificado, qualquer curso, qualquer declaração, qualquer coisa que fizeram na vida,
no ensino fundamental, ensino médio, curso de inglês, curso de informática, isso não vai ser pontuado, tá? Certificado de manicure. Exatamente. Então, isso só vai atrapalhar o trabalho da comissão de seleção, porque atrapalha para ficar procurando as coisas no final, tá? Então, tem no edital uma tabela com a pontuação, todos os itens que são pontuados. Então, por favor, só enviem aquilo que é pontuado. Ah, professor, mas eu tenho um curso que eu fiz, não sei aonde, eu posso colocar? Se não for pontuado, não vai ser pontuado. A banca não pode dar pontuação que não está prevista no edital, tá? Então, a gente não pode, tá? Então, por favor, não enviem para facilitar o nosso trabalho. Lembre-se, quanto mais fácil for o nosso trabalho, mais rápido termina ele, mais rápido consegue dar o resultado para vocês, tá bom? Outra coisa é, por favor, também ordenados de acordo com o lápis. Isso está escrito no edital, tá? Então, façam um documento PDF só com todos os comprovantes na mesma ordem que está no lápis. Isso ajuda bastante, tá? Você já teve candidato que foi fazer a inscrição, em vez de enviar um PDF com todas as declarações, enviou 50 PDFs, com nomes que não faziam sentido nenhum. E aí a banca teve que caçar. Ah, ele falou que tem 2 pôsteres. Cadê os pôsteres? Ficava com uma pilha de papel procurando onde que tem pôster para validar pôster, aí não acha, aí depois isso vai virar recurso, atrapalha o processo, tá? Então, por favor, se vocês fizerem isso, vai ajudar. Na mesma ordem que está lá no lápis, pode até acrescentar em cima do certificado. Pôster 1, pôster 2. Tá? Quando vocês fazem a inscrição, vocês precisam preencher um formulário que vai falar assim, eu tenho 2 pôsteres, eu tenho 1 artigo. Então, se vocês se basearem nesse formulário, ajuda bastante. Vocês colocaram o quê? Colocaram que tem 2 pôsteres no formulário. Nos documentos comprobatórios, vocês colocam pôster 1 e pôster 2. Ah, eu fiz 2 semestres de iniciação científica. Vocês colocam lá no cabeçalho do documento. Iniciação científica, semestre 1 e 2. Tá? Na mesma ordem identificada, isso facilita bastante. Bom? E, bem, o importante é não esquecer só os comprovantes. Tá? Isso não acontece, a pessoa coloca lá, ah, eu fiz iniciação científica, e não coloca o comprovante que fez iniciação científica. Tá? Então, lembre-se de colocar esses comprovantes todos. Foi artigo, coloque o comprovante do artigo. Foram no congresso, participaram, apresentaram, tudo tem que estar comprovado. Se não tiver comprovado, não vai ser pontuado. Tá? Não é só listado. A banca não pode assumir, a gente não pode ir atrás do comprovante para vocês, a gente não pode ir no site do congresso para ver se vocês realmente apresentaram, tá bom? Então, tomem cuidado com isso para não perderem e não deixarem pontos na mesa, tá? Esses pontos, eles são importantes tanto para a seleção quanto depois para a alocação de bolsa. Então, o que é que a gente vê frequentemente incorreto na seleção, né? Primeira coisa é diploma com a formação que não está aceita. Então, tem as áreas que são aceitas para serem validadas, né? Para que vocês possam entrar no programa. Acontece as pessoas mandarem diplomas de áreas que não são aceitas lá. Outro erro comum é enviar uma carta com uma diploma de defesa sem que você tenha uma assinatura do orientador. Então, isso é mais para o pessoal que vai fazer do mestrado para o doutorado, né? Eles têm que entregar essa carta, se eles não defenderam ainda, e tem que estar assinando pelo orientador. Outro erro comum é a pessoa colocar lá um EUF que não é mais aceito. A pessoa fez um EUF em 2019, se inscreve e coloca o 19. Esse EUF não está previsto no edital, também não pode ser aceito. Tá? Para quem vai entrar no doutorado, a entrada no doutorado ela pode ser direta ou com mestrado, tem as 2 modalidades. Para quem vai entrar já tendo feito mestrado, também tem que apresentar informações do mestrado, às vezes falta. Esse aqui é o campeão de ocorrências. É o pessoal que coloca trabalhos em áreas que não são correlatas no programa. Então, tem a pontuação lá, tá? A pontuação, ela principalmente a publicação, para artigos. Esses artigos, essa pontuação para artigos é baseada no Qualis, né? E aí tem lá quais são as áreas dos artigos que são aceitas, que serão pontuados. Acontece todo semestre uma grande quantidade de pessoas que se inscreve e quer pontuar artigos que nem são da física, nem são de áreas correlatas à física. Esses artigos não vão ser pontuados, depois as pessoas vão reclamar. Tá? Então, prestem atenção, está escrito lá quais são as áreas que são pontuadas. Se não tiver aquelas áreas, isso não vai contar. Tá bom?
E esse aqui também é o de baixo, o de baixo ganha esse tipo. Vocês enviam certificado de participação em evento ou de apresentação de trabalho, mas o certificado não fala se foi pôster ou oral. A pontuação é diferente. A apresentação oral tem uma pontuação maior do que a apresentação do pôster, tá? E vocês só conseguem ganhar a pontuação total se o certificado falar explicitamente. A pessoa apresentou o trabalho no formato oral. Se o certificado não falar, vai contar como pôster. Tá? Esse é o critério da gente. Está lá no edital. Se o certificado não falar o formato, vai receber a pontuação de pôster. Tá bom? Então, quem tem certificado que não fala o formato e foi oral, corram atrás para conseguir uma declaração da organização do evento, ou um certificado novo, especificando qual foi o formato da apresentação. Bom? Então, do processo seletivo é isso. Alguém tem alguma pergunta imediata? Eu não lembro esse da Karina Vital. Tem que olhar o que está lá, mas vai ter o que é pedido para um e para outro. Tá? Iniciação continua nos dois. Você pode mandar. Tá? Eu acho que é grande doutorado para ele. Eu acho que sim, mas eu realmente não lembro de cabeça a tabela de documentos. Vou comentar que eu tive esse problema quando entrei no mestrado. O atestado que eu estava formando sai lá na secretaria. Aí você pega o atestado que eu estava formando e a tua grade de horários no último semestre. E coleta. Foi na minha época, quando eu fui entrar, eu não sabia fazer com isso, eu levei muito tempo lá na na secretaria mesmo. E não esquecer de coletar a assinatura da gravadora. No doutorado. Beleza, pessoal? Vou passar para a Natália. Tiago. Então, agora que vocês já sabem as formalidades de como participar do processo seletivo, eu vou contar um pouquinho o que tem na nossa pós-graduação, né? Porque tem esse trabalho todo para quê, né? Então, pós-graduação, nesse momento, quem está na coordenação? O coordenador é o Paulo Henrique, o professor Paulo Henrique, eu sou a subcoordenadora, e a Jéssica é a nossa secretária desde a semana passada. Muito bem-vinda, Jéssica, primeira reunião que ela participa aqui. Então, todas as informações, de novo, estão no site da pós, tá? O nosso programa agora é nota 5 na CAPES. Essa nota da CAPES influencia quantas bolsas um programa tem, quais recursos financeiros o programa tem, né? Então, são 3, 4 e 5, e depois tem 6 e 7, que são um outro nível. Eles até disseram que a gente poderia ter passado para 6 na última avaliação, só que como era um pulo de 4 para 6, eles falaram, não, fica ali no 5 um pouco, né? Se estabiliza. Na pós não existem tantas disciplinas que vocês vão fazer quanto na graduação, mas, em geral, elas levam um pouco de tempo, né? Então, eu sugiro que vocês, quando entrem na pós, já matem as disciplinas que vocês puderem, tanto aqui quanto em outros lugares, porque, pelo menos no mestrado, são só 2 anos e vocês ainda têm a dissertação para fazer. Aqui na nossa pós, no mestrado, você tem quântica, que é obrigatória, e daí você pode escolher ou teoria eletromagnética ou mecânica e estatística, uma das duas. No doutorado, as 3 são obrigatórias. Tem várias disciplinas optativas por área de concentração. No semestre que vem, inclusive, vão ter várias disciplinas optativas. O Thiago vai dar uma também. No mestrado, são 24 créditos para completar as disciplinas todas. No doutorado, 48. Tá? O percurso, eu coloquei um percurso meio combinado, tanto do mestrado quanto do doutorado. Quando tiver uma coisa específica do doutorado, eu falo para vocês. Então, vocês primeiro vão escolher um projeto de dissertação em tese. Isso significa encontrar o orientador ou orientadora, né? E para isso é que eu pedi também que os alunos falassem sobre as áreas de concentração, sobre os possíveis orientadores e orientadoras. E a dica principal que eu dou para vocês é conversem com o grupo, com os alunos dessa pessoa, para saber se vai dar certo ou não, né? Porque dependendo de como você gosta de trabalhar e como a pessoa gosta de trabalhar, talvez não dê certo, talvez dê muito certo. Então, essa é a minha principal dica. Então, a primeira coisa é ter esse projeto de tese ou dissertação, tese no doutorado, dissertação no mestrado.
tem que fazer a disciplina seminários da pós-graduação em 2 semestres, que é os seminários das sextas-feiras. Alguns de vocês devem ter feito na graduação, inclusive não valida da graduação para pós, tá? Tem que fazer de novo. Estágio de docência, dependendo se está no doutorado ou no mestrado, é 1 ou 2 semestres, que é você ser tutor numa disciplina da graduação, ou em física e cálculo. Tem que ter tem que apresentar um certificado de proficiência em inglês, e no doutorado de mais uma língua, tá? No doutorado tem um exame de qualificação, depois de 2 anos, percurso de doutorado é de 4 anos, de mestrado de 2, então no doutorado, no meio do doutorado tem um exame de qualificação, que é uma pré-defesa para você explicar o que você já fez, né, para ver se você pode seguir adiante ou se a coisa não está indo muito bem. No doutorado precisa ter também um aceite de um artigo, e no fim de tudo tem a defesa de dissertação ou de tese, tá? No estado do doutorado. Então, em resumo, é isso o percurso. Os benefícios para alunos do nosso programa são auxílio financeiro para apresentação de trabalhos em conferências. Apesar de não ter tanto grana assim, ainda dá para ir para uma conferência, né? Então, por ano, mais ou menos. Tem salas para os alunos do programa, tem acesso a diversos recursos da UFSC, né? Restaurante, biblioteca, assistência psicológica, EduRoam, que eu sempre falo, que funciona em todo lugar do mundo, etc, 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 etc. Aqui está uma foto do... Eu peguei do Instagram, não foi porque era você, mas era a primeira que tinha de conferência no Instagram da pós. O professor Tiago, e todos esses são alunos aqui da pós-graduação, né? É só uma orientada, mas... São todos da pós, não, são todos orientados pelo Tiago. Estavam numa conferência 1 ou 2 meses atrás, né? Muito bem, então agora a gente... alguma dúvida até aí, gente? Então agora a gente vai passar para as áreas de concentração, e cada uma vai ser apresentada por um dos estudantes de mestrado ou de doutorado do nosso programa. São essas as 5 áreas, tá? Então, a gente vai começar por ordem alfabética com astrofísica, que é a minha área. Bom, boa tarde a todo mundo. Eu sou a Janaína, eu sou uma das alunas do Laboratório de Astrofísica. Eu vou comentar um pouquinho de maneira bem breve sobre o que a gente estuda e quem são os professores, o que a gente tem também ali no laboratório. Então, para quem talvez não saiba, mas a astrofísica é a área que estuda basicamente o universo e objetos que estão no universo. Então, estrelas, galáxias, nebulosas e outras coisas. Basicamente, a gente faz isso aplicando os conceitos físicos que a gente aprende na graduação e tudo mais. E uma coisa, a astrofísica tem muitas sub-áreas, então dependendo do que vocês têm interesse em estudar, pode diferir bastante do que os colegas estudam, mas algo que é bem comum a todas, ou 90% delas, é o uso da programação. Então, basicamente, se vocês têm interesse em trabalhar com astrofísica, muito provavelmente vocês vão trabalhar programando. Então, para quem gosta, é um plus, digamos assim. Aqui no grupo, a gente tem principalmente as 3 sub-áreas de astrofísica galáctica, que, para quem não sabe, é a área que estuda objetos da Via Láctea. A astrofísica extragaláctica, que é tudo aquilo que não for objetos que não são pertencentes à nossa galáxia. E a parte de instrumentação, que é a construção de telescópios e equipamentos, etc. Falando especificamente aqui do grupo, o grupo de astrofísica ele conta com 5 professores credenciados aqui na pós, um pós-doc, 2 doutorandos, 7 mestrandos e aproximadamente 10 alunos de iniciação científica. Então, é um grupo relativamente grande, né? Para comportar essa galera toda, que nem todo mundo frequenta aqui o laboratório, a gente tem 2 salas, a 219 e a 221, que ficam aqui na frente do auditório. Então, se vocês tiverem curiosidade, quiserem conversar com a gente, perguntar sobre orientação, sobre como é a área, etc., a gente quase sempre tem alguém ali, então vocês podem dar um pulinho ali e conversar com a gente. Além da pesquisa, a gente tem alguns outros projetos que não são diretamente relacionados à pesquisa, mas também utiliza disso. E o primeiro deles seria o Observatório da UFSC, que é coordenado principalmente pelo professor Antônio Canan, que eu vou apresentar daqui a pouco, que tem ali a ideia de abrir todas as quartas-feiras para fazer
observações, e além disso eles recebem escolas também e tal. Então, para trazer um pouco mais esse contato mais real ali de observar astros, né? Para quem quiser saber um pouquinho, a gente tem também o Instagram, Observatório UFSC. Então, lá tem as datas de quando tem observação, quando não tem. Esse semestre a gente começou com um projeto de os alunos aqui do laboratório de fazerem pequenas palestras sobre as suas pesquisas ou temas de curiosidade para o público leigo. Então, se vocês tiverem interesse, vocês também podem dar um pulinho lá e conhecer. As palestras sempre estão acontecendo às quartas, exceto quando cai o mundo, como teve um dia só que aconteceu. De resto, as observações é só quando o céu está aberto. Além disso, a gente tem o Clube de Telescópios, que é um projeto de extensão que visa ou levar para escolas ou receber escolas e explicar sobre a construção de telescópios com materiais simples, então materiais baratos, né? Então uma coisa mais tem uma pegada mais de workshop, assim. Então é bem legal também e é coordenado pelo professor Saito, principalmente. Por fim, a gente também tem os seminários do grupo, que é aberto para quem quiser visitar, não é somente para o pessoal do grupo, mas é voltado para o pessoal do grupo, porque é ali que a gente tem, digamos, a experiência de apresentar sobre a nossa pesquisa em um ambiente amigo, digamos assim. Mas, se vocês quiserem, por exemplo, saber um pouquinho das áreas, conhecer os colegas, professores, a gente também está aberto, né, para todo mundo, para quem quiser ir lá. A gente costuma fazer isso todo semestre e o cronograma fica ali no nosso site, na página astro.ufsc.br. Só uma dúvida. Oi. Vocês fazem pesquisa dos dados desse observatório? Do observatório, não, mas às vezes a gente abre disciplina para, por exemplo, aprender a manipular os dados, né? Fazer redução, a gente algumas vezes coletou dados ali para fazer isso. Mas pesquisa propriamente eu acredito que não. Eu posso. Pode acontecer, mas eu acho que não. Pois bem. Então, apresentando os professores, em ordem também alfabética, a gente tem o professor Antônio Canaã, que é quem coordena principalmente ali o observatório. Ele é da sub-área de astrofísica galáctica, ele estuda principalmente nas brancas e ele também trabalha na área de instrumentação. Inclusive, ele foi um dos principais responsáveis por construir o observatório e tudo mais ali. Em seguida, a gente tem o Daniel Rochel Dutra, talvez algum de vocês tenham tido aula com ele, não sei. Ele é da sub-área de astrofísica extragaláctica e ele trabalha principalmente com núcleos ativos de galáxia, meio interestelar e evolução de galáxias. A gente tem também a professora Natália, que acabou de falar com vocês. Ela também é da área de extragaláctica. Ela trabalha com meio interestelar, radiogaláxias e evolução de galáxias. A gente tem o professor Roberto Cid Fernandes, ele também é da área de extragaláctica. Ele trabalha com núcleos ativos de galáxia, populações estelares e remanescentes de supernova. E, por fim, o professor Roberto Saik, responsável principalmente pelo Clube de Telescópios, trabalha com astronomia galáctica e principalmente com estrelas variáveis. E é isso. Alguma pergunta antes de trocar de tópico? Não? Então, não sei quem vai assumir. Bom, boa tarde. Meu nome é Rafael Pacheco Cardoso. Eu não faço pesquisa em física atômica e molecular. Primeiro disclaimer, eu faço pesquisa na área de física nuclear de Hadley, mas a Isa vai falar sobre isso em seguida, mas para não deixar apagado esse tópico, eu vou falar um pouco sobre o grupo de física atômica e molecular. Eu não vou falar também sobre o grupo de ótica e informação quântica, porque vai ter pessoas que vão falar disso mais no final da apresentação. O grupo de física atômica e molecular, eles estudam principalmente reações de excitação e ionização em meios atômicos moleculares, espalhamento elástico e inelástico de elétrons e pósitons por alvos moleculares, a excitação rotacional de moléculas por impacto de elétrons e pósitons, estudo de interação de fótons e partículas carregadas com moléculas através de técnicas espectroscópicas, essa ionização múltipla em meios atômicos moleculares com a identificação de mecanismos de formação de estados finais multicarregados. Então, ali todo mundo lembrar um pouco da graduação, a física atômica molecular ela vai pegar aqueles tópicos que a gente vê assim meio en passant em estrutura da matéria 2, eu nem sei mais se estrutura da matéria 2 é uma matéria obrigatória da graduação, mas alguém que viu a estrutura da matéria 2, que viu também, é uma área bem interdisciplinar, pelo que eu sei,
que vai usar um pouco também de mecânica estatística, vai usar a física da matéria condensada, e é uma área que é bem interessante porque ela vai usar vários métodos que são bem mecânica quântica, bem raiz, assim, e tem uma parte computacional também bem forte, e também tem uma parte analítica. Então, alguns professores fazem pesquisa nessa área aqui, e eu sei que alguns deles estão sem estudantes sendo orientados no momento, então é bom olhar com carinho, porque eu sei que são todos professores que estão bem disponíveis e bem interessados em fazer pesquisa. Então, aqui, um deles é o professor Felipe Arrede, que trabalha com esse projeto de pós-grãos por átomos e moléculas. Outro é o professor Luiz Guilherme de Carvalho Grego, que trabalha com teoria e modelamento computacional de estruturas, transferência de carga em energia, sistemas moleculares. O professor Gustavo Nicolodrelli, que é um professor bem novo no departamento, que trabalha com técnicas ópticas e espectroscopia, tem experiência bem multidisciplinar, trabalha com inovação, óptica e fotônica, ciências dos materiais, biofotônica, agricultura e meio ambiente. E o professor Igor Alencar Velani, que também trabalha com interação de radiação com matéria, o professor Igor também é um professor novo no departamento. Bom, eu não vou saber responder dúvidas muito elaboradas sobre, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu posso. Alguém já quer dizer? Bom, não vai precisar. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Igor. Eu sou estudante de mestrado aqui no programa de pós-graduação da UFSC. E vou falar um pouquinho sobre o grupo sobre a mecânica estatística. Vou falar aqui mais do pessoal da parte teórica. Acho que tem alguém que vai falar ali da colina que trabalha mais com a parte experimental da matéria condensada. Então, vamos lá. A mecânica estatística, ela está interessada em estudar, assim, grosso modo, problemas de muitos corpos e problemas de muitos corpos interagentes. Só que se você tentar resolver leis de Newton para esse número gigante de corpos, você não vai conseguir. Então a gente desiste de querer descrever o movimento de cada uma das partículas, as posições, os momentos de cada uma, e você parte para uma abordagem probabilística e estatística para descrever. E aí, a ideia da mecânica estatística é fazer essa conexão do microscópico com o macroscópico. Você vai fazer algumas suposições de quais são esses constituintes do seu sistema, e aí você vai deduzir propriedades que o seu sistema pode ter. E com esse formalismo você pode estudar sólidos, líquidos, gases, cristais líquidos, materiais magnéticos e outras coisas, e aí surge o nome matéria condensada para englobar isso tudo. Na mecânica estatística, geralmente você vai pegar modelos matemáticos simplificados, porque as complicações analíticas crescem muito rapidamente, e a gente usa muito simulações também. E a gente estuda alguns fenômenos tipo transição de fase, formações de padrão, sistemas auto-organizáveis, sincronização e caos, e é uma área bastante interdisciplinar. Então, você vai achar coisas para estudar em ecologia, econofísica, biofísica, redes neurais, sistemas complexos e sistemas dinâmicos também. De técnicas teóricas que a gente usa bastante campo médio, assim, teoria de Landau, grupo de renormalização também, e muitas simulações de Monte Carlo, simulação de Langevin, e o que passa? Então, falar um pouco dos professores aqui. O pessoal que está fazendo o método dos dois aí já conhece o professor Alejandro. Ele trabalha com interações competitivas e fases moduladas, transições de fase e fases cristais e supersólidos. E ele está disponível para orientação, já tanto de mestrado quanto de doutorado. Podem contatar ele por esse e-mail aqui. Só uma coisinha que eu esqueci de falar. Vocês podem acessar a página aqui da Mecânica Estatística para mais informações sobre os professores e as áreas de pesquisa. E o nosso laboratório é aqui na 203. Secretaria da Pós. 2, 4? É 4. 204. Não, 204 é sala de aula. Tem um Boltzmann na frente. Tem um Boltzmann na frente.
Então, o professor Alejandro está disponível para orientação com esse projeto de pesquisa que é elaborado aqui, estudo de fases exóticas em sistemas de bósons fortemente interagentes produzidos em cavidades ópticas. Eu estou pesquisando um pouco junto com ele, quem tiver interesse, então trabalhar juntos pelo menos um pouco. Esse aqui é o meu orientador, Lucas Nicolau. Ele trabalha com interações competitivas e fases modulares, com simulações de Monte Carlo e de Langevin, sistemas complexos e transições de fase. E tem o professor Marcelo Trachtenberg também, que também trabalha com sistemas modulados, desordem de sistemas magnéticos, modelos de neurônios, econofísica e ações afirmativas no ensino superior. E é... Perguntas? Bom, meu nome é Raimon, eu sou da Física Matemática e Teoria de Campos, eu sou aluno de doutorado aqui do programa da pós, muitos eu já conheço do departamento, até conversei. Então, eu fiz uma apresentação bem curtinha sobre Física Matemática e Teoria de Campos, eu acho que talvez faz parte do corpo teórico do departamento de Física. Basicamente, é indissociável hoje em dia falar de Física Matemática com a Teoria de Campos. Nós temos basicamente um instrumento teórico que é muito útil para a gente conseguir descrever sistemas físicos, seja quântico ou clássico. Né? Aqui no departamento a gente trabalha tanto com teoria quântica de campos quanto teoria clássica de campos. Cada uma delas vai ter um espectro ou uma ideia de tentar resolver um problema um pouco diferente, mas bastante apropriado. É uma área que bastante aplicação, especialmente na física de partículas, cosmologia, matéria condensada. O que a gente pode citar, né, pelo menos na minha área, vou falar logo no meu grupo específico, é que a gente vai trabalhar muito com as interações fundamentais, então a gente já entende um pouco mais, né, da natureza que é a interação eletromagnética, a interação fraca e a interação forte, né, que são basicamente descritas por teorias quânticas de campos. E elas formam uma teoria muito grande, muito abrangente, de muita literatura, que é o modelo padrão. Então, o modelo padrão vai ser muito útil para nós entendermos um pouco mais o que constitui o universo e as estruturas fundamentais. Sobre o grupo, eu não coloquei o site aqui, mas o grupo é o Floripa Réplica, do professor Emanuel e do professor Daniel Almeida Fagundes. Então, o nosso grupo fica na sala 205. A gente vai basicamente estudar interações hadrônicas em aceleradores como o LHC, o EIC e o Fermilab. O EIC a gente coloca porque é uma perspectiva futura, né? Ele não foi construído, mas o LHC nós já trabalhamos com dados dele, seja dados um pouco mais antigos, quanto dados mais atuais, para a gente tentar entender um pouco mais sobre a composição de prótons, núcleos. Né? Da mesma forma, sei lá, que você consegue desenhar um átomo, você coloca um núcleo lá no centro, umas nuvens eletrônicas. A gente gostaria de tentar algum dia conseguir desenhar o que é um próton e um núcleo, exatamente. A gente não sabe como é que desenha esses caras. Tem também, né, eu coloquei o Fermilab, porque o Fermilab nos últimos tempos vem nos dando resultados muito curiosos e que põe em xeque um pouco a completeza do modelo padrão. Sim, eu experimento gêneros 2, que dá um certo indicativo que tem que ter mais um tipo de interação fundamental. Também tem espalhamento difrativo em altas energias. Difrativo basicamente quer dizer que, por exemplo, um próton bateu no pó e quebra, então a gente tem que estudar um pouco mais a composição dele. Você tem QCD, né, que é cromodinâmica quântica, que vai basicamente nos falar um pouco mais sobre a interação de quarks e gluons, que são os que formam, por exemplo, prótons, núcleos, né? Então, essa é a QCD. De teoria e formalismo, então, eu digo isso porque a gente trabalha tanto com teoria precisa, ou digamos, teoria daquela de literatura, que se vê na graduação, um pouco de quântica 1, quântica 2, então a gente coloca bastante a prova, mas também com fenomenologia, né? Então, a gente tem que estudar modelos que são capazes de escrever dados ou fenômenos que ainda não são bem compreendidos. Então, desses a gente pode falar fenômeno de Regge, de pós-vapor, processos inclusivos e exclusivos. Processos inclusivos seria aqueles que ele não está tão interessado no que é produzido no final, sei lá, de uma colisão, e exclusivos a gente está interessado no que é produzido. Um pouco isso. Nesse grupo tem o site também com todas as informações, mas são os professores Emanuel e o Daniel. O Daniel ele também é membro da PPG, só que ele mora em Blumenau.
Então, e eu sei que ele está disponível para a interação, então talvez teria um pouco essa dinâmica de distância, mas também faz parte do grupo. Também tem os demais professores que são membros da PPG, que a princípio estão disponíveis para orientação. O Pablo é um deles, acho que muitos de vocês talvez tiveram aula ao longo da graduação, então ele estuda a teoria geral de partículas de campos. Eu sei que a escola possibilidade também é de modelos clássicos, teoria de campo clássica. Tem, por exemplo, tem também o professor Marcos Emanuel Ben, que ele trabalha bastante com uma ampla aplicação, então, trabalha com as transições de fase em alta energia, métodos não perturbativos e modelos efetivos para aquecimento e matéria condensada. Professor Celso também, física nuclear de partículas elementais e de campos. Então, acho que a principal dica que eu poderia dar para quem tem interesse em conversar ou entender um pouco mais sobre física matemática, teoria de campos, justamente por ser uma área muito grande, tem muita aplicação, é ir conversar com cada um deles, ver que tipo de ideia eles têm, que tipo de interesse em comum vocês podem ter nessas das duas partes. E ali do lado só um diagraminha meio esquemático de tudo que a gente estuda em matemática, em física matemática e teoria de campos, e aonde basicamente a gente quer chegar. É isso. Se tiver alguma pergunta. Não pode passar. Bom, boa tarde, eu sou a Isabelle, sou aluna de mestrado aqui do programa e meus estudos estão dentro dessa grande área de física nuclear de átomos. Então, basicamente, a gente está interessado então a gente está interessado nas interações fortes, né? Entender essa interação, qual que é a origem, evolução, estrutura, fase da matéria nuclear sujeita a interação forte. Então, hoje a gente sabe que as partículas elementares são os partículas juntos e que a interação que rege é a interação forte e que a gente também sabe que a força nuclear ela é uma força residual da interação forte, então a gente acaba também trabalhando com átomos, né? Esses quartos, eles formam os prótons, os nêutrons, que são os átomos. Então, tudo que está relacionado a isso, a gente estuda em física nuclear de átomos. E aí tem formas de a gente fazer isso, né? Tem a teoria quântica de campos, que vai fazer essa parte matemática, de tentar modelar as coisas, estudar com esse olhar matemático. A gente também pode fazer experimentos, né? Estudar os quartos através de experimentos, como os solidores de partículas. E junto com esses experimentos, a gente pode também tentar simular isso para poder entender melhor as propriedades dos quartos, conseguir ter ideia de algumas coisas que a gente não tem acesso diretamente nos experimentos dos colisões de partículas. A gente pode também observar as anãs brancas, que a gente acredita que tem uma fase determinada de quartos luz, e a partir da observar, né, o comportamento e as propriedades dessas anãs brancas para poder estudar os quartos e entender a interação forte. Então, a gente pode fazer várias coisas. Também pode simular, né, o comportamento desses anãs brancas, então também vai envolver simulações nessas coisas. Então, e nessas simulações, nesses modelos, você também pode existem muitos modelos que vão usar outros tipos de teoria, como teoria cinética, hidrodinâmica, então, assim, dá para brincar bastante, fazer bastante coisa interessante, diferente, dentro da física nuclear e de átomos. E aí, no nosso, os professores que estão envolvidos com isso, é o professor Celso, ele também está dentro, né, desse tema. Então, trabalhando com modelos relativísticos em física de átomos, física de altas energias e física em espaços curtos. A gente tem... E aí, tem o pessoal que... Eu não coloquei aqui o e-mail e nem a sala, para vocês poderem conversar com os alunos dele, para poder
ter esse primeiro contato com os alunos, trocar uma ideia, saber bem da área e tudo mais, antes de entrar em contato com o professor. A gente tem o professor Sidney, que trabalha com áudio das quânticas, modelos estatísticos de diálogos, e aí o Rafael é orientado dele, vocês podem conversar com ele para saber mais sobre o professor Sidney. E a gente tem o professor Tiago, que apresenta primeiro, que está aqui. Eu sou orientadora dele, vocês podem conversar comigo também. Ele trabalha com diagrama de fases no PCD, fenomenologia do quadro de quarto segundo e a aplicação nuclear. E, então, a gente tem na nossa área 3 professores que estão trabalhando com isso. Eu coloquei aqui a sala que estão os alunos, então, na sala 27 estão os alunos do Tiago e do Sidney, vocês podem bater lá para conversar com a gente. E na sala 205, acredito que os alunos do Celso estão lá, vocês podem ir lá. Se eu errei a conta, pelo que eu sei, são 7 alunos no total de mestrados desses professores, estão dentro da área, e 7 alunos de doutorado. E eu coloquei aqui algumas fotos que eu tinha de congressos que a gente participou, então na nossa área tem vários congressos, escolas, simpósios que a gente participa, e é bem legal porque a gente se conecta entre si, porque às vezes cada um está na sua sala, não conversa, né? E também conhece outras pessoas que estão trabalhando em outros lugares, faz bastante contato, amizade e tal. Então, eu achei legal colocar aqui. A gente tem essas coisas para fazer. E aí eu deixei coisas mais específicas para a gente conversar no momento de dúvidas, né? Então, era isso que eu tinha que apresentar sobre física nuclear de átomos. Se alguém quiser perguntar alguma coisa agora. Boa tarde a todos. Meu nome é Lucas, eu sou estudante de doutorado aqui, faço meu doutorado no GICSU, Grupo de Informação Quântica do Sul. Atualmente nós temos 4 professores credenciados na pós, sendo eles 3 experimentais e um teórico. Já eu falo mais sobre eles. Bom, então, o objetivo do nosso grupo é estudar as propriedades da luz, aplicações, manipulações dos graus de liberdade da luz, seja espacial, temporal, grau de polarização. Atualmente nós trabalhamos mais com conceitos fundamentais de mecânica quântica, porque aplicações em ótica, o estado da arte atual está muito avançado. Assim. Então, é impossível você competir com países desenvolvidos, né, atualmente. Então, a gente, por falta de equipamentos, digamos assim, a gente compensa em ideias boas. Isso está dando certo, porque a gente consegue bastante nível de publicações em revistas relevantes. Então, esse aqui é o nosso laboratório, né? Nós trabalhamos em mesas óticas, né? Onde nós colocamos os nossos espelhos, lentes, lasers. Não dá para falar pelo tempo aqui sobre cada experimento que está rodando nesse laboratório. São 3 atualmente. Mas nós sempre recebemos visitas, né? Se vocês têm interesse só em visitar, só para saber o que está rolando lá. A sala é C006, ali no térreo. Falar sobre os professores. Então, o primeiro professor é o René Araújo, ele é meu orientador. Então, ele trabalha com o estado de luz estruturadas, tanto clássica e quântica, e análise de propriedades espaciais. Atualmente, nós temos um projeto, né, de mandar vários tipos de luz em uma cavidade triangular. Tem várias aplicações. Nós temos o professor Paulo Ribeiro, que é o nosso coordenador da pós. Ele basicamente trabalha com ótica não linear, produção de fótons gêmeos, e o que não chama conversão paramétrica descendente, né? Você taca luz em um cristal não linear, isso vai gerar fótons gêmeos.
E eles têm acho que três projetos atualmente, né? Que o primeiro é sobre um tipo de peixe que faz curva, que chama AIRE. Tem projeto de física de mecânica clássica também, acho clássica, né? Temos a Nara ela trabalha lá em Blumenau, mas ela está querendo muito vir para cá. Ela também está disponível para orientações. Aí trabalha com microscopia eletrônica, de Raman, luz estruturada, e ela também está dentro do projeto que chama processador óptico, que é um tipo de computador que utiliza, que chama SLM, que é uma telinha de LCD, onde nós temos controle de cada pixel. E a ideia é justamente fazer essa telinha, fazer multiplicação de matrizes utilizando a luz. E nós temos o professor Lucione, ele é o teórico do nosso grupo. Ele trabalha com ótica quântica, computação quântica, informação quântica. Bom, não sei se você tem disciplina de informação quântica especificamente na graduação, mas é basicamente uma área que ela surge da termodinâmica. Digamos assim, seria uma termodinâmica de poucos corpos. Ela surge ali por paradoxo de Monod-Maxwell, né, que é um paradoxo que tem uma diminuição da entropia sem gastar energia, isso é um problema. Aí surge o que acontece ali, né? Que a energia a informação tem um gasto de energia. Então aí que surge a área da informação quântica. Bom, é isso. Vou apresentar. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Carlos, eu sou aluno de doutorado aqui do programa e eu faço parte desse laboratório que já foi bem produzido, né, o assunto pelo Igor, que é a parte uma parte mais experimental, tá certo? É um laboratório de eletrônica orgânica e esses são os professores. E eu vou introduzir um pouquinho mais o que cada um faz. Nosso laboratório ele já se estendeu a algumas diversas áreas. O professor Ivan, por favor. O professor Ivan é o líder do nosso grupo. E ele trabalha bastante com OLEDs, células solares orgânicas e biosensores. Basicamente, eu trouxe aqui. Isso aqui é uma célula solar orgânica. A vantagem de ter um material orgânico é aquela bem flexível, então você pode aplicar em diversas coisas, desde um prédio, teto curvo, várias coisas desse tipo, tá certo? Então, quando você trabalha num laboratório experimental, é muito difícil você não ligar tecnologias, tá certo? Então, a gente já vê televisões curvas, são feitas de materiais orgânicos, com células solares, e também uma outra área de pesquisa mais recente, que o professor tem trabalhado, é com biosensores. Ali na Lagoa do Peri, por exemplo, tem a saxitoxina, uma toxina que é bem prejudicial ao ser humano, inclusive já teve dezenas de mortos lá para o norte do país. Então, eles trabalham para criar sensores para detectar essas toxinas, tá certo? Que é uma das coisas que também já foram feitas aqui no laboratório. Bom, outra professora, a professora Juliana Ecker, é a minha orientadora já há 6 anos, basicamente. Ela também trabalha nessa área de OLED, células solares orgânicas. A minha pesquisa, especificamente, é mais voltada a células solares orgânicas, que a gente tem feito aqui no laboratório. Ela também já trabalhou bastante durante o doutorado dela com transistores. Bom, outra professora, a professora Marta, ela é especialista bastante nessa área de superfícies e filmes finos. Ela é especialista em diversas técnicas, mas se você for trabalhar com ela atualmente no nosso laboratório, provavelmente você vai ver imagens desse tipo, que são de AFM, basicamente a topografia de um filme. Então, você estuda a topografia do filme para ver como isso vai ser aplicado em determinada tecnologia que você tem interesse. Bom, e o último professor é o professor Leonardo. O professor Leonardo, ele é um professor que está há menos de um ano aqui no departamento, talvez mais, semelhante a esse tempo.
e ele trabalha bastante com a detecção de pesticidas de poluentes. Então, ele, na pesquisa dele, ele vai lá, compra um tomate, por exemplo, pega a casca do tomate e vê ali quais os pesticidas que tem ali, entende? É uma área um pouquinho mais diferente das dos outros professores do grupo, mas que também se iniciou. Então, ele é especialista em espectroscopia Raman, ele trabalha sintetizando nanopartículas. Então, quando você coloca essas nanopartículas usando espectroscopia Raman, pelo menos o que ele me ensinou é que se chama CERS, que é um tipo de estudo. Né? Bom, essa parte eu também já não entendo muito bem, mas se vocês tiverem interesse de conhecer o laboratório e conhecer um pouco mais dos diversos equipamentos que a gente tem ali para utilizar, tiverem interesse de alguma orientação futura com algum deles, em alguma dessas áreas de pesquisa, fiquem à vontade para conversar com a gente. Tá bem? Basicamente isso. Essa parte eu não vou falar, não. Só lembrar a vocês que dia 4 a dia 8 de março do ano que vem, eu acho que isso é exatamente uma semana antes de voltar às aulas da introdução do próximo semestre. A gente está organizando o 10º encontro de pesquisa no Dedão. Então, eu não sei se vocês já participaram de algum encontro antes. Mas é um evento tradicional, tanto que é o 10º. Mas ele já não acontece desde 2021. Quem estava na organização era 2018, foi online. E a gente está organizando, vai ter sessão de curso, palestras, seminários, software. Também é uma coisa básica de evento. Então, fiquem atentos nos e-mails, algumas vai chegar alguma crise, discussões. E geralmente a gente é aberto também a ser aberto para alguma organização, científica, então vai ser uma coisa